Verdadeiro significado da Páscoa. Onde nasceu isso? Da onde foi tirada esta origem, esta ideia? E nós estávamos trazendo uma pesquisa para que nós pudéssemos compartilhar com os irmãos nesta noite, aqui na igreja do São Judas Tadeu. Se você pegar lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, do versículo de número 1 a 14, você vai começar a entender aonde se deu a origem da festa da Páscoa, da comemoração da Páscoa. Ela se comemora, ela celebra-se pelos cristãos e nasceu entre o povo judaico, porque Deus dá a ordem a Moisés e a Arão para que eles, neste primeiro mês daquele ano até então, eles convocassem todos os israelitas. E esses israelitas, então, o pai de cada família escolhia este carneiro, este cabrito de boa espécie, sem nenhuma machucadura, sem nenhum defeito, e eles traria para que fosse comemorado a Páscoa, para que fosse o dia considerado o dia do livramento do Senhor para o povo israelita, para o povo judeu. E o que me chama a atenção no contexto? Eu estava lendo e eu peguei algumas coisas já da Páscoa que os judeus celebram. Primeiro, quando era uma família pequena, diz o contexto que eles se ajuntavam. O irmão Reinaldo morava perto do Germano, e um cabritinho para o Germano, a Suzy e o Jean era muito. Carneirinho aí dá para umas 4, 5 mais pessoas, dá para mais, né? Um carneiro bom aí dá para umas 10 pessoas. Então, se só tem 3 na casa do Germano, vamos se unir com o Reinaldo. As duas famílias se uniam. O que eu aprendo com isso na Páscoa lá do povo judaico? Eu aprendo que a Páscoa é símbolo de união. Então, o verdadeiro símbolo da Páscoa, que além de ser o livramento, além de ser a proteção, além de ser a data marcada em que Deus tira o povo das garras de Faraó, tira o povo judeu das garras dos egípcios, ela é símbolo de união. E o que nos representa para nós cristãos hoje? Este Cordeiro Imaculado, que profeticamente também simboliza o anúncio desta festa, porque o próprio Jesus, nós vamos aprender daqui a pouco, ele celebra a Páscoa, a festa da Páscoa, um pouquinho antes dele ir ao Calvário. O que significa isso? A morte também deste Cordeiro Imaculado. O próprio João, quando vê Jesus, nos dá esse exemplo, dizendo: aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando ele faz esse sacrifício por nós, automaticamente ele quer que a igreja seja unida, no mesmo pensamento, no mesmo foco. O foco de quê? De que alguém morreu por nós, alguém pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Nós vemos todos nós cristãos às vezes comemorar a Páscoa no domingo da ressurreição, mas se nós formos olhar teologicamente, a Páscoa não é a ressurreição, a Páscoa é a morte. É a morte do Cordeiro, porque o povo israelita só recebeu ali o livramento porque nos umbrais da porta tinha o sangue do Cordeiro. E o anjo disse para Moisés, e disse para Arão, e disse para que avisa este povo que ele vai passar por cima da casa de vocês. Vai olhar, se tiver sangue no umbral, não vai chegar. A casa vai ser protegida, a família vai ser protegida, os filhos vão ser protegidos. Eu pergunto, abro um parênteses aqui antes de prosseguir esta palavra: tem sangue de Jesus na tua casa aí? Tem o sangue, a marca do sangue na tua vida? Esse é símbolo da Páscoa, símbolo de proteção. A tua casa está guardada pelo sangue do Cordeiro. Aleluias! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, quando eu vejo o contexto, voltando aqui, para não sair muito do contexto, eu vejo que o primeiro símbolo da Páscoa, então, além de ser a proteção, além de ser o dia do livramento do Senhor para o povo israelita, para o povo judeu, ele é símbolo de união. Aí Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, que a igreja, que o povo viva em
Então Deus, Ele sempre se agrada com a unidade, com a união. Casa dividida, eu falei isso acho que hoje na escola dominical, casa dividida contra si mesmo não prospera. Nós temos que ter o mesmo foco, a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de pensamento. O pastor precisa falar a mesma linguagem dos membros, os membros precisam falar a mesma linguagem do pastor. Se alguém puxar a corda do lado errado, irmão, a coisa já não anda. Mas se Deus coloca a sabedoria no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa mente, e nós começamos a trilhar em unidade, unidos, Deus começa a trabalhar na nossa vida de uma forma especial. Amém? Então ele continua dizendo: olha, vocês guardarão até o dia 14 do mês da tarde deste dia, o povo israelita vai matar entre as animais, pegarão este pouco de sangue e passarão então nos batentes ao lado de cima das portas das casas, onde os animais vão ser então ali saboreados, né? Então quando se fala do sangue, fala de símbolo de proteção, eu já falei. Aí ele diz assim: nesta noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. Eu confesso para vocês que eu tentei achar o significado da carne ser assada e não crua, e não cozida. Segundo alguns teólogos e alguns conhecimentos que a gente conseguiu achar, nós temos mais gente aqui que também pode nos auxiliar, mas eu, Edonias, não achei um denominador comum que pudesse lidar com mais clareza. A única coisa que eu achei foi que os pagãos comiam carne crua. Isso eu achei. Então de repente Deus podia te dizer: você não pode se misturar com essa gente, vocês têm que ser diferentes. Vocês foram escolhidos para ser diferentes. Agora, se nós for olhar no contexto, e até para vocês dar um pouquinho de risada, eu acho que é por isso que nós gostamos de carne assada, né, irmãos? Que Deus mandou, não mandou? Ó, não quero carne assada, não quero carne crua e nem cozida, assa lá. É por isso que eu passo lá de vez em quando, tá com um cheirinho ali no triplex do Rinaldo. Por isso que crente não bebe, né, irmão? Não bebe bebida alcoólica, não bebe cerveja, não bebe vinho, não bebe cachaça, mas o que come, o que tem crente que come, irmão. E se tiver uma carninha assada, então, hein? Meu Deus do céu. Então na Páscoa Deus já ensinou, então vá brigar com Deus. Eu como carne assada porque eu aprendi na Bíblia que a carne assada é melhor que crua. E está lá, foi no início da comemoração da Páscoa. Vocês vão assar essa carne, aí vocês vão pegar um fermento, aliás, o pão sem fermento. E o pão sem fermento, aí sim eu achei uma simbologia, uma analogia no contexto do Novo Testamento. Mateus capítulo 16, versículo 6 ao 12, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que o pão sem fermento representa uma pureza de coração. Ele representa para nós uma vida sem corrupção. Olha aí, uma vida sem mistura. Lembra quando o Senhor diz: olha, tome cuidado com os fermentos dos fariseus. O fermento leveda toda a massa se for mal aplicado. Então, quando se fala de pão sem fermento, Deus estava querendo dizer àquele povo: olha, eu quero vocês com um coração puro perante mim. Símbolo de Páscoa no judaísmo, símbolo de Páscoa para o cristianismo, é você não ser uma vida, ou não ter uma vida misturada com a corrupção, com as coisas do mundo, vivendo uma vida de duplicidade. Um dia está crente de pentecostal, de saltar de paraquedas e pular e virar cambolhota, no outro dia está desviado, sem saber se um dia ele aceitou Jesus. Tome cuidado, Deus ele ama coração puro, Deus ama pessoas que não se corrompem, Deus ama a pessoa que vive com pureza de coração. Símbolo da Páscoa, coração puro, sem fermento, sem mistura. O que você anda se misturando aí, meu amigo? O que você anda se misturando aí, minha irmã? Tem uma palavra que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem. Ande com o homem de Deus, ande com a mulher de Deus, leia a Bíblia, ore, sai, cante louvores, adore ao Senhor, tenha coração puro, tenha pureza dentro de você.
você, e você vai estar celebrando o Senhor Jesus Cristo, a Páscoa, o Cordeiro Pascual, não só no dia da ressurreição, não só no dia da morte, não só no sábado, mas você vai celebrar todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida você vai estar celebrando aquele que morreu por você, que não foi o coelhinho, não foi o ovo da Páscoa, mas foi o Jesus, o Cordeiro Pascal. Aí ele fala assim da erva amarga, né? E eu estava falando, meu Deus, erva amarga. E eu tentei buscar no Novo Testamento, não achei nenhum contexto. Talvez os irmãos já possam ter alguma coisa para incrementar. Mas eu achei no Antigo Testamento que Deus falava que aquilo significava o gosto amargo da escravidão, dos trabalhos que eles propuseram para o povo enquanto o povo estava sendo escravo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 14, vai afirmar isso, que eles viviam uma vida escravizada, uma vida que os piores serviços eram colocados para os judeus fazer, para o povo hebreu fazer. Então eles começavam, Deus começou a dizer, erva amarga vai ter uma simbologia, uma analogia. Qual que é a analogia? Qual é a simbologia? Vai ser o símbolo de uma libertação do trabalho escravo. Vocês não vão ter mais essa vida amarga que vocês levavam. Você não vai ter mais essa vida amargurada. Ei, irmão, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, chamado Jesus Cristo hoje, é aquele que tira também essa vida amarga que você leva lá fora, essa vida de tristeza, essa vida de angústia, essa vida de solidão, essa vida que você coloca o seu rosto no travesseiro para dormir e o sono não vem, e você se preocupa com uma coisa ou com outra. Pode perceber que quem tem Jesus na vida, quem já aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a morte desse Cordeiro Pascual, ele tem liberdade, ele tem alegria, ele tem paz, ele tem, aleluia, uma vida diferente, sem amargura. Se tiver coração amargurado aqui nesta noite, Jesus quer arrancar essa amargura. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está presente aqui nesta reunião, meu irmão. É interessante que daí quem não tem esse sacrifício, quem não aceita o sacrifício da cruz, o sacrifício do Cordeiro Pascual, aí ele começa a ter essas amarguras de alma, né? Aí ele começa a virar aquela pessoa lá que tenta de todas as formas tirar essa amargura. Aí ele se ataca na cerveja, nas drogas. Aí ele começa a ouvir aquelas músicas lá, né? Como que eles falam lá no mundo lá? Aquelas músicas chonadas lá, para ver se tira um pouquinho a amargura, e fica mais amargurado ainda, Ronilson. Fica mais angustiado ainda. É a música que fala que a mulher traiu, é a música que fala que o homem traiu. Eu acho que o meu marido está me traindo também, a minha mulher está me traindo. Amargura de espírito, amargura de alma, não tem paz no coração. E é bíblico isso, quando o Senhor diz lá no capítulo de número 14, versículo 27 do livro de São João, ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou dar como o mundo a dá, mas não se atemorize, eu sou o Senhor da paz. O Cordeiro Pascual traz uma paz que o mundo não dá, meus irmãos. Tem gente que não consegue dormir à noite, vida amargurada, falta paz, falta a celebração da Páscoa na sua vida. Orabaia, cantarabassuria, garabassa, amém. Diga glória a Deus, diga aleluia. Vamos em frente. Então eles comemoravam esse dia, meus irmãos, como uma festa religiosa, para lembrar que o Senhor que fez isso por eles, que deles mesmos eles não teriam essa força, deles mesmos eles não teriam condições de se livrar do rei egípcio, eles não teriam condições de se livrar de Faraó. Mas Deus então envia essas pragas. No final ele envia a 10ª praga, que foi a praga dos primogênitos, e fala: mas na casa de vocês não vai morrer ninguém, na casa de vocês vai ter proteção, na casa de vocês vai ter bênção, na casa de vocês vai ter prosperidade. Ei, o Cordeiro deste século, chamado Jesus Cristo, está trazendo uma palavra profética aqui nesse altar. Na casa de vocês vai ter paz, na casa de vocês vai ter prosperidade, na casa de vocês vai ter proteção, na casa de vocês vai ter
isso. O Senhor é um Deus que luta pelos que nele confiam. Amém? Então a palavra Páscoa, o significado desta palavra é isso, é você receber de Deus esta proteção. É como se fosse passagem, você vai passar por cima, em alusão, né, à 10ª praga. A praga vai chegar, Deus vai permitir a praga lá no Egito, mas você não vai ser atacado por ela, a tua família vai ser protegida. Amém? Então creia nisso em nome de Jesus. Então essa festa nasceu entre o povo judeu, para você entender, e esta festa era celebrada anualmente, quando eles imolavam esse cordeiro. E havia, como eu disse, o sentido profético da Páscoa, que é o sentido desta festa judaica, que é a anunciação do sacrifício de Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá em Lucas, capítulo de número 22, eu não vou ler por causa do horário, mas no capítulo 22, versículo 7 e versículo 20, você vai ver que um pouco antes da crucificação de Cristo, o Senhor Jesus foi para preparar esta Páscoa, ou seja, ordenou os discípulos para que esta Páscoa fosse essa festa comemorativa. Mas comemorar a morte, que coisa, não? Mas Jesus já sabia que ele ia morrer. Os discípulos talvez não entendiam isso, mas Jesus, ele disse: é mister que eu vá, é mister que eu pague o preço, é mister que eu vá e morra no lugar da minha irmã, do meu irmão que aqui está, porque eles de si próprios não terão essas condições, mas eu vou pagar o preço que eles não conseguirão pagar. Então Jesus, por ser esse judeu nático, entre aspas, né, ele começa a fazer com que esse cumprimento da palavra profética da Páscoa se torne realidade também na sua vida. Então o que nós devemos comemorar? A ressurreição, é claro que é a comemoração da vida, né? Mas a Páscoa em si é a comemoração da sexta-feira, que foi Jesus no Calvário por nós. E aí nós olhamos para Jesus e disse: eu não conseguiria fazer a parte que Jesus fez, que é ir no meu lugar, mas ele foi e me deu o direito da vida, me deu o direito do perdão, me deu o direito da reconciliação. A Páscoa, portanto, para o cristão é esse memorial. Cada vez que você celebra, cada vez que você chega a essas festividades da Páscoa, você tem que pensar no modo de que Jesus reviver tudo isso, o poder dessa redenção, do que Jesus fez pela sua vida. Amém? E como ele morreu, mas ressuscitou, aí você já comemora o pacote, né? Ele não está mais lá no túmulo. Maria foi lá e não achou, porque buscas a quem não está mais aqui.